Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na nossa aula de catecúmenos. Hoje, continuando nossa lição de número 16 sobre a identidade presbiteriana, onde nós vamos entender um pouco melhor a questão da igreja presbiteriana dentro do seu contexto mais voltado para si, no sentido de uma igreja também institucional, que ela tem as suas normas, a sua forma de ser, a sua identidade pessoal nesse sentido, não desmerecendo por um minuto a base bíblica sobre a sua vida, porque em primeiro lugar as escrituras sagradas inseridas nesse contexto. Mas antes nós vamos estar curvando-nos em oração nesse momento e neste dia de forma particular, colocando a vida do presbítero Roberto e sua família, que hoje ele perdeu o seu pai, né, e que Deus esteja consolando e confortando os seus corações. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de estarmos no estudo da Tua Palavra. De forma pessoal também, ó Pai, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida do presbítero Roberto, da sua família como um todo, na perca do seu pai hoje, ó Pai, o qual eles estiveram se despedindo. Que o Senhor esteja confortando e consolando os seus corações e que eles possam também, ó Deus, estar buscando a força no Senhor para esse momento, sabendo, ó Deus, que conforme a Tua Palavra diz, há tempo para tudo sobre a face da terra, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Que sabemos também, ó Deus, a vida está nas Tuas mãos e o Senhor nos dá essa oportunidade aqui na face da terra de termos esse prazo para buscarmos a Tua presença e estarmos diante de Ti. E nisso também o Senhor possa mostrar, né, a nossa fragilidade e a nossa parte temporal dentro de uma eternidade que depois deste período passaremos. Que o Senhor nos ajude a entender isso e viver essa verdade também em nossas vidas. Fortalece-nos, anima-nos e que possamos, Senhor, aprender mais da Tua Palavra nesta hora. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar então sobre os ministérios da igreja local. Falando sobre o ministério da igreja local de forma inicial, vamos falar sobre o ministério pastoral, né, segundo aquilo que está na nossa Constituição interna, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós conhecemos mais como CIIPB, que quando fala sobre o ministério pastoral, fala sobre duas formas de ser desse ministério, né, no sentido das funções privativas, que vai estar no artigo 31, e também das atribuições pastorais no artigo 36. Funções privativas pastorais e atribuições pastorais. Por isso, em primeiro lugar, estaremos falando sobre o ministério pastoral, para nós termos aí uma abrangência naquilo que se traduz na ação pastoral, né, de acordo com os moldes da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, olhando para as Escrituras Sagradas também. Artigo 31 assim nos diz, né, da nossa Constituição interna: são funções privativas do ministro, né, ou seja, são algo particular do pastor, o ministro da palavra. Primeiro, admitir os sacramentos, lembrando que os sacramentos são batismo e a ceia do Senhor, né? Invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, né? São atribuições privativas do pastor. Celebrar o casamento religioso com efeito civil, né? Não meramente o casamento religioso, mas aquele casamento religioso que também está naquele momento, dentro daquele contexto também, o efeito civil, que não seria lá no cartório, mas que poderia estar inserido nesse momento. Isso também compete, né, ao pastor nesse sentido, quando tem esse efeito civil. E orientar
e supervisionar a liturgia da igreja de que é pastor. Quando falamos em liturgia, a gente está falando sobre culto na sua inteireza, né? Todos os momentos culticos da igreja, né? Seja eles no quesito louvor, seja ele na questão da liturgia em si, nos seus momentos litúrgicos, seja na palavra, né? É a questão privativa do pastor, a orientação e a supervisão da liturgia da igreja que é pastor. Não desmerecendo também a supervisão que nós vamos ver depois também na esfera do conselho como todo, no sentido de presbíteros. Artigo 36, que são as atribuições, né? Não algo privativo, mas atribuições do ministro da palavra, né? Qual é a ação, né, do ministro da palavra ou do pastor dentro da vida da igreja. Orar com o rebanho e por este, apacentá-lo na doutrina cristã, né, apacentar ou pastorear, né, em primeiro lugar no sentido de doutrina cristã, né? Não tem como pastorear fora da palavra de Deus, né? Primeiro, pastoreio na igreja, ele é à luz da palavra de Deus e a atribuição dada ao ministro de apacentar a igreja na palavra de Deus. Exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, né? Esse orientar e superintender também vai ter uma atribuição do conselho, né, no sentido dos presbíteros reunidos também para isso. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. Prestar assistência pastoral, instruir os neófitos ou os novos na fé, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Exercer, e aqui está em negrito justamente por isso, juntamente com os outros presbíteros, aqui na parte G o colegiado, o concílio de forma presente, que é o conselho da igreja, o poder coletivo de governo. Por quê? O pastor não governa a igreja. Quem governa a igreja, nesse sentido, é o conselho. Por isso, exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo da igreja, né? É bom nós frisarmos bem isso aqui, por quê? Porque às vezes tem aquelas conversas de bastidores meio infelizes e depreciativa, né, com relação à atribuição pastoral, dizendo que o pastor, ele que faz, ele que manda, ele que determina. No governo da igreja não existe isso. Isso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode ser em outra instituição, menos na IPB. Então, quem é da Igreja Presbiteriana tem que ter essa consciência, né, que no colegiado ou na reunião de conselho, todos juntos, pastor e presbítero, se tornam todos presbíteros naquele momento. O pastor naquele momento só é aquele que abre e fecha a reunião, porque ele preside, e se houver empate, aí sim, no empate de decisões, aí entra o voto Minerva, que aí sim é do pastor, né? Mas fora isso, nesse contexto, todas as decisões são tomadas pelos presbíteros em reunião, né? Não há decisão do pastor, né? Eu já ouvi frases de que o conselho é manipulado, que o conselho faz só aquilo que o pastor quer. Se for dessa forma, nós não estamos falando de Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Não existe isso. Não existe o sistema de bispos na nossa igreja. Nós não somos nesse sistema, né? Nós somos sistema federativo de igreja, onde todas as igrejas têm uma norma única, e somos uma igreja regida por presbíteros. Aí vem o nome presbiteriano que nós conhecemos bem. Falando sobre as funções privativas, né? Primeira função privativa do pastor é os sacramentos, né? Os sacramentos, segundo o Novo Testamento, nós sabemos que são a ceia do Senhor e o batismo, né? Sem a presença pastoral nesse quesito, não há como isso estar
sendo atuante na vida da igreja. É necessário, né, e nesse ponto é a necessidade do ministro da palavra se fazer presente diante desses sacramentos, porque é ele que conduz e direciona esse momento, né, tanto na ceia do Senhor quanto no batismo. Eu não estou falando de Santa Ceia, porque essa palavra Santa Ceia nem na Bíblia existe. Existe a palavra ceia do Senhor. Então vamos entender a palavra na sua forma mais bíblica, que é melhor até para nós pararmos de dar uma conotação talvez até mesmo salvífica para os sacramentos. Sacramento não salva, meus queridos, quem salva é Cristo. Os sacramentos são ritos dentro da igreja que mostram o quê? Mostra a nossa comunhão como igreja, como corpo de Cristo. Aí sim os sacramentos nos trazem essa importância. A ceia do Senhor que relembra tudo que Cristo fez por nós. O batismo que mostra a nossa inserção no contexto do corpo de Cristo. Né? Mas não há poder salvífico em ambos. Há repreensão, sim. Né? Vamos falar, a pessoa que deixa a ceia do Senhor, né, de forma pensante, sabendo que não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus traz para a vida de santidade pessoal sua, aí é algo a ser pensado, né, na pessoa, né, porque se ela está tendo essa atitude dela também está diante da vinda do Senhor, né, de dizer o quê? Que ela é imprudente, que ela não está preparada para estar recebendo aquele momento na sua vida quando Cristo vier chamar os seus. A ceia do Senhor é reflexiva nesse ponto também nas nossas vidas. Batismo também na mesma expressão, né? Se nós não queremos integrar-se ao corpo de Cristo, mesmo que seja institucional, nós estamos dizendo que nós não queremos fazer parte desse corpo espiritual também. Né? Não que isso tenha questão salvífica, mas isso mostra a nossa fé, isso mostra como nós estamos diante dessa tão grande salvação. Mas é função privativa do pastor, então, né, os sacramentos, né, ceia do Senhor e batismo, presbítero não pode ministrar, ou nenhum outro oficial que não seja o pastor nesse sentido. A ceia do Senhor. Sendo a ceia um memorial racional da aliança, né, porque o texto diz fazer isso em memória de mim, difere do batismo. Né, que o batismo é o quê? Um ato de ingresso do povo de Deus nessa igreja visível. Né? É uma forma de dizer sou membro dessa igreja, né, e estar com o nome no membro dessa igreja. A ceia já é um memorial racional da aliança, né, fazer isso em memória de mim. Né, e também não podemos trazer à luz da palavra de forma convencional, né, que essa ceia tem que ser diária, que essa ceia tem que ser semanal, que essa ceia tem que ser mensal, trimestral, quadrimestral. A Bíblia não vai relatar isso. Né? Paulo fala que ele aprendeu do Senhor isso, né? Toda vez que vos reunirdes, né, em memória de mim. Né? Reunir em memória de mim, naquele contexto que Jesus estava falando, ele estava num contexto de festa da refeição pascal. E naquela refeição pascal, Jesus estava falando o quê? Eu vou, a partir deste momento, dar um novo sentido a essa refeição. Porque essa refeição não vai ser mais relembrada, né, como foi lá no passado por Moisés, que foi instituído como Páscoa, né, da tirada daquele povo do Egito, para que aquele povo pudesse adentrar na Canaã, ou na Terra Prometida, né, e todo aquele processo que teve para entrar na Terra Prometida. Não é dessa forma que é lembrado a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, por isso Jesus fala, faça isso em memória de mim, porque nesse dia, em vez de você lembrar, né, sobre aquilo que aconteceu lá no Egito, vocês têm que lembrar aquilo que aconteceu hoje, Jesus falando, né, o que vai acontecer lá na cruz, né, a memória daquilo que vai acontecer na cruz. Se a gente pegar esse referencial de Páscoa, que era aquele momento, né, e aquela refeição pascal naquele momento, e trazer isso à luz do que Jesus estava falando naquele contexto, Jesus estava falando o quê? Quando vocês se reunirem na Páscoa de vocês, lembrem deste momento,
né? Não mais aquele momento mosaico, mas este momento, né, do que eu estou fazendo por vocês. Que a Páscoa de vocês, a partir de agora, seja justamente esse pensamento do que eu vou fazer por vocês lá na cruz do Calvário, aonde lá eu vou dar o meu corpo em favor de vós, aonde eu vou derramar o meu sangue em favor de vós. Se nós pegarmos isso, que é sobre isso que Paulo está falando lá em Corinto, ele não está colocando, ele não está confeccionando, ele não está padronizando dias, ele está trazendo à memória aquele efeito daquela Páscoa na vida da igreja primitiva que prosseguiria. É bom entendermos isso, porque às vezes dá essa intenção de que a ceia tem que, por obrigação bíblica, ser feito toda vez que vos reunirdes, ou todo o domingo, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, seja o que for. Não podemos dizer que é dessa forma que tem esse padrão. Quem estabelece é a própria igreja, né? Lembrando lá que os reformados, né, em especial Calvino, por mais que ele falasse que a ceia poderia ser, né, toda vez que vos reunirdes, ele celebrava 6 vezes por ano, 4 vezes por ano que ele celebrava, salvo engano. Não era nem todo o mês que ele assim o fazia. Isso só para nós entendermos que isso não é uma questão bíblica, né, de datas. A questão bíblica que nós temos aqui na ceia do Senhor é de ato e efeito que houve lá na cruz, e relembrar, trazer à memória justamente isso que Jesus fez por nós. O batismo, conforme já foi dito, é uma cerimônia muito solene, significativa e profunda, porque o batismo é o ingresso do povo de Deus na igreja visível, né? Ou seja, mostrar, né, que essa pessoa pertence a essa igreja. Esse batismo tem que ser de que forma? Ele não é unitarista, como as seitas unitaristas só batizam em nome de Jesus. A crença do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, precisa estar presente nesse momento, né? Relembrando também o que Jesus falou: ide por todo mundo, né, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele tem esse batismo, tem essa conotação trinitária sobre a nossa vida. Também mostra a fé em Jesus Cristo como seu eficiente e suficiente Salvador, né? O batismo também tem essa conotação cristocêntrica, salvífica, de Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, porque foi ordem estabelecida por Jesus para nós: ide batizai, né? Para nós batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas essa ordem partiu de Jesus Cristo também para a nossa vida, né? A forma trinitária, a ordem é cristocêntrica ou cristológica, é Jesus Cristo, né? Também tem o sentido do batismo da crença na vida eterna em Jesus Cristo, na ressurreição do corpo, no juízo final, na eterna glorificação dos salvos, ou seja, traz à memória toda a parte salvífica que Cristo estabeleceu na vida da sua igreja, quando ele nos salvou, né? Quando ele nos salvou, né, se nós olharmos aqui no texto, né, ele nos salvou para nos dar o quê? Uma vida eterna, né, a ressurreição para nós, né? Ele nos tirou daquele juízo que estava sobre nossa vida, né? E também ele faz o quê? Ele promete que na sua volta nós seremos glorificados, o nosso corpo será transformado. Tudo isso está sendo relembrado também nesse rito do batismo. Batismo também é a crença nas escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento, único e eficaz meio de revelação de Deus, né? Por isso que todas essas perguntas que nós fazemos no ato do batismo como igreja presbiteriana, seja aos pais diante das crianças, e sejam aqueles que vão fazer a sua pública profissão de fé e batismo já na fase adulta, né? Todas essas perguntas que nós fazemos estão inseridas nesses contextos, né? Para nós podermos relembrar, né? E dizermos sim que nós estamos conscientes de todos isso. Ainda nesse batismo tem o que? Tem os votos que é dado a Deus, né? Se promete
né? E essa promessa tem que ser muito sincera na presença de Deus, né? Qual é a promessa daqueles que vão estar entrando para a Igreja Presbiteriana do Brasil como membro? Viver em harmonia com o irmão, unidade, né? Se há diferença entre irmãos, essa promessa que foi feita no batismo já está sendo anulada na sua vida, né? Viver a harmonia com os irmãos, testemunhar o nome de Cristo no mundo, ser bom testemunho de Cristo na sua vida de santidade, proceder ou comportar-se conforme os parâmetros éticos das Escrituras Sagradas, né? Viver de acordo com a palavra de Deus, zelar pela vida pessoal e pela de seus irmãos em Cristo, né? Esse zelo, né? Ou seja, esse lado pastoral que nós devemos ter de uns para com os outros também. Cooperar com a igreja. Cooperar com a igreja de que forma? Moral, social, financeira e espiritual, né? Essas questões também que estão inseridas em todos que adentram ao corpo de Cristo, no sentido do batismo, dentro do contexto presbiteriano, né? Porque o membro da igreja coopera, né? Ele faz com que a vida moral da igreja, né, seja algo aceitável, né? Não vai denigrir a forma de ser da igreja, a forma social, no sentido de igreja também, dentro da sua sociedade, das suas sociedades internas, ele coopera, né, nesse sentido, está atuante ali, financeiramente também, né, ele mantém, né, os compromissos da igreja, ajuda na manutenção dos compromissos da igreja, né, que Deus não precisa de dinheiro, realmente não precisa, mas a igreja tem os seus compromissos, e quem faz esses compromissos estarem sendo mantidos são os membros da igreja, né? O membro da igreja que se torna membro, que vai ao culto, que tem ali aquele local, aquele espaço como o local onde ele diz estar atuante ali, aquele local vai demandar o que? Despesas, e essas despesas precisam ser pagas, elas precisam ser mantidas. E é aí que entra também a questão do membro da igreja ajudar financeiramente e espiritualmente também. Espiritualmente partindo do princípio pessoal para o coletivo. Acatar e respeitar as autoridades constituídas na igreja, isso também é um dever de todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto essas autoridades constituídas estiverem fiéis às Escrituras. Só desacata ou só não vive, né, a autoridade na vida da igreja se ela fugir dos parâmetros bíblicos, né? Porque se ela fugir, precisamos rejeitar como autoridade na vida da igreja. Mas se ela está nos parâmetros bíblicos e fazendo tudo de acordo com os parâmetros bíblicos, acatar e respeitar é de bom tom para o membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Por quê? Porque a autoridade está ali constituída por Deus e ela vai entender isso. No batismo de crianças, quando nós falamos isso, e é próprio da Igreja Presbiteriana do Brasil também realizar esse rito, né, os compromissos são tomados pelos pais, né, ou pelos tutores na ausência dos pais, né. Tutores são aqueles membros também da igreja, e os pais têm que ser membros da igreja, né. O tutor no sentido de avô, ou quando se adota uma criança, ou quando tem a guarda de uma criança sobre si, se torna tutor, né. Mas eles, tanto os pais como os tutores, têm que também ser membros da igreja e atuantes como membro da igreja, né? E atuantes no membro da igreja, eles têm que ter esse compromisso de educar a criança na disciplina secular, né? Responsabilidade também secular, e nas escrituras sagradas, né? Disciplina também nas escrituras sagradas, e levá-las à igreja e lá mantê-las até que elas se tornem adultas nesse sentido, ou tenham o seu pensamento já maduro para dar continuidade à fé de forma pessoal, né? Até ali os pais ou os tutores têm o quê? Têm deveres sobre a vida desse membro da igreja.
esse membro da igreja, essa criança chegou nos 18 anos e fala, não quero continuar membro da igreja, acabou o vínculo dos pais nesse sentido. Por quê? Porque também acabou o vínculo dessa criança como membro da igreja. Ela deixa de ser membro da igreja porque ela diz não querer pertencer mais a essa igreja. Então ela não vai ser mais aquele membro não professo ou não comungante, né? Porque ela não quer estar professa ou comungante na vida da igreja. E ela vai ter seu nome tirado do rol de membros. Isso a partir dos 18 anos. A bênção apostólica também é própria também do ministro da palavra. No Velho Testamento, o sacerdote era o quê? Era o mediador da bênção para o povo. No reino sacerdotal da igreja, Novo Testamento, o pastor é o sacerdote inter partes, entre as partes, né, vocacionado por Deus e escolhido para esse ministério pastoral. Por isso é ele que também traz a bênção na vida do seu povo, entendendo que ele também está inserido nessa bênção, porque ele é inter partes nesse sentido, né, e compete a ele então a bênção apostólica. Quando ele impetra a bênção apostólica, então na verdade é a igreja toda que o faz por seu intermédio, porque nós somos o quê? Como igreja, e entendemos isso no contexto presbiteriano também, nós somos o quê? Nós somos sacerdócio, né? Todos nós, né? O sacerdócio universal, o sacerdócio de todos os santos, né? Porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, está lá nas Escrituras Sagradas. Então, essa questão sacerdotal também, né, está vinculado a cada membro da igreja. Sobre o casamento religioso com efeito civil. O casamento religioso com efeito civil é onde o ministro celebrante então assume a função de juiz nesse casamento, né? O pastor, ministro da palavra, né, que tem as credenciais para isso e que essas credenciais é passada lá ao cartório e é aprovada essas credenciais, ele pode celebrar o casamento religioso com efeito civil e depois feito uma ata dentro desse contexto, é levado para ser homologado, né, no cartório local. Então ele tem poder também nesse momento de casamento religioso com efeito civil declarar os nubentes casados em nome de Deus e da lei. No casamento, e é bom entender aqui também, o pastor envidará esforço para evitar o quê? Que a igreja se confunda com um clube social e a cerimônia, né, aquela cerimônia onde pede a bênção do Senhor sobre a vida desse casal, não se transforme num ritualismo secular vazio e de religiosidade e de espiritualidade, né? Não é dessa forma, não é apenas, vamos falar, um momento social, né, um momento ritualístico, desvestido de espiritualidade. Não, bem pelo contrário, tem que trazer esse quesito cultico naquele momento de Deus presente na vida de todos. Quanto a casamento ecumênicos, questão da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende que os casamentos ecumênicos com relação a pastor e padre, no sentido igreja evangélica e igreja romana, não são compatíveis, por uma questão que é entendido para os dois lados, tanto no contexto nosso de igreja evangélica, quanto no contexto católico romano, né? O conteúdo e o significado é imisturável, são diferentes. O conteúdo para a igreja católica romana e o significado desse sacramento para eles, porque para eles o casamento é um sacramento, é diferente do quesito que nós entendemos, né? Tanto é que dentro até mesmo da esfera romana, né, como eles têm o sentido de padrinhos dentro do casamento, os padrinhos têm que ser católico romano, não pode ser evangélicos nesse sentido. Por quê? Porque não está em sintonia com a forma de ser da igreja romana. O padre, nesse sentido, ele celebra um sacramento, não um culto pedindo a bênção simplesmente como nós fazemos.
né, onde nesse sacramento a missa e a hóstia são componentes estruturais para esse momento, né. Nossa igreja não vê dessa forma e a nossa igreja não age dessa forma. Então, casamentos ecumênicos, né, entre pastores e padres juntos celebrando, né, é incompatível. Também com relação a algo que nós precisamos entender muito, que a gente às vezes confunde dentro do nosso contexto também presbiteriano. No romanismo ou na Igreja Católica Romana, existem os padrinhos no casamento. Padrinhos são o quê? Padres pequenos, por assim dizer, aqueles que vão ajudar tanto o casal quanto os seus filhos a continuar na doutrina católica, apostólica e romana. Por isso vem essa palavra padrinho, é um padre menor nesse quesito. No contexto religioso evangélico não existe padrinhos, existe testemunhas. São duas coisas totalmente diferente, né? E a gente tem muita confusão nesse sentido quando nós vamos celebrar um casamento religioso e de repente vem, esses vão ser os padrinhos, eles vão ser testemunhas no nosso caso, né? No contexto presbiteriano, né? E não padrinhos, porque nós não temos essa conotação, né, que existe dentro do catolicismo romano. É diferente para nós, né? Então são testemunhas que vão estar ali naquele momento, tanto no civil quanto no religioso, né? E precisamos entender isso para nós não vivermos essa confusão que nós temos, né? Se for perguntar para um padre, ele vai explicar da mesma proporção isso para você, não vai ser diferente não, ele vai falar o quê? Que não é compatível também, né? Um pastor ou alguém do contexto não romano para estar ali, mesmo que seja como padrinho naquele momento, né? Porque a Igreja Católica Romana também não vê dessa forma. Então é bom nós sabermos isso, né, para nós não termos dificuldades na compreensão. Na cerimônia cumpre o quê? Cumpre o pastor então ressaltar o aspecto divino, espiritual do casamento, né? Muito mais do que algo social, moral ou reprodutivo, né? Divino e espiritual que está no casamento, né? Isso que traz a memória para os nubentes naquele momento, né? Não é algo social para todos, né? Não é algo meramente moral e nem reprodutivo, né? Até mesmo essa questão reprodutiva que vai lá em Gênesis 1, né, que fala, né, para os dois se formarem uma só carne lá e crescer e multiplicar sobre a face da terra, né, esse entendimento reprodutivo de vários filhos, né, não é aquilo que diz o contexto bíblico, né? E é tão interessante, né, que se nós olharmos aqui de uma forma descontraída, né, quando fala ali multiplicar, multiplicação é tão fácil. 1 vezes 1 é 1. Um homem, uma mulher, um filho. Já cumpriu, estabeleceu isso? Sim, o que vem depois disso é questão do casal? Também. Né? Mas não é essa questão que às vezes nós trazemos como algo imposto biblicamente, que tem que ter de 5, 10 filhos aí. Não é dessa forma que o contexto está dizendo para nós. Ainda nessa mesma esfera do privativo do pastor, da função privativa do pastor, nós temos a liturgia da igreja. Eu não vou tratar da liturgia da igreja agora, nós vamos tratar mais para frente, porque nós vamos ver todos esses passos litúrgicos dentro da igreja. Mas conforme nós vimos lá no início, no artigo, né, é também privativo do pastor a questão litúrgica da igreja. Passa por ele todo o momento litúrgico para ser analisado, passa por ele todo esse momento litúrgico. É um problema às vezes que nós temos no contexto de culto a Deus, porque às vezes as pessoas acham que isso daí é uma arrogância pastoral, né, que isso daí é algo pessoal que o pastor quer trazer para si. Não, isso daí é a forma de ser da Igreja Presbiteriana do Brasil, o qual você está inserida. Então aprenda a viver de acordo com os ditames da nossa igreja. Isso é bom e agradável para todos, né, porque nós somos essa igreja, né?
E aqui entra esse quesito mesmo. Né? Por quê? Porque o pastor faz o quê? O pastor, dentro das suas atribuições, e a segunda atribuição dele, a primeira é orar e a segunda é pastorear com a palavra. Pastorear com a palavra, ele precisa o quê? Ele precisa orientar. Tem cânticos fora da palavra, tem mensagem que pode estar não de acordo com a palavra de Deus. Né? Então ele tem essa responsabilidade. A responsabilidade do púlpito está sobre sua vida. Se sair heresia ali, a heresia é cobrado dele. Por isso que a Bíblia fala que é das tuas mãos, falando isso para aqueles que levam a mensagem do Senhor, ele diz, falando o sangue deles eu cobrarei das tuas mãos. Então o pastor ele supervisiona todas essas questões, é responsabilidade dele para que tudo vá bem de acordo com a palavra de Deus, porque ele precisa ter conhecimento também profundo da palavra de Deus, é uma das qualificativas para ele também ser um pastor. Mas nós vamos falar sobre a liturgia mais para frente. 7. Culto. O culto é o quê? Um encontro litúrgico de Deus com o homem. A interação do adorado, com o adorador. Olha aí, o encontro de Deus com o homem, não do homem com Deus. Por quê? Às vezes também nós entendemos o culto que nós vamos encontrar com Deus. Se nós vamos encontrar com Deus, ele não estava em nós antes. Não, desde o momento que nós nos preparamos para ir ao culto a Deus, é Ele que nos chama e é diante dele que nós temos essa responsabilidade de estar dizendo sim e nos encontrarmos com Ele também, aonde Ele nos coloca para estarmos em culto coletivo na presença dEle. E quando nós negligenciamos também, relaxamos e não vamos, nós estamos dizendo a Ele que nós não queremos estar com Ele naquele momento, porque o culto é um encontro litúrgico de Deus, aquele que é adorado, com o homem, aquele que é o adorador. Logo, no culto também não tem antropocentrismo, não tem o homem como centro, tem Deus como centro, Cristo como centro, o Espírito Santo como centro na vida desse momento na presença da Trindade, e não o homem, não o gosto do homem e a vontade do homem. Senão isso já não foi culto mesmo desde o seu princípio. O culto ele é nesse sentido então o quê? Cristocêntrico, na sua essência, Cristo. Por que cristocêntrico na sua essência? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então quem deve ser adorado, quem deve ser respeitado é Cristo nesse sentido. O culto também é bibliocêntrico na sua expressão litúrgica. O que é bibliocêntrico na sua expressão litúrgica? Toda a liturgia tem que estar embasado nas escrituras sagradas e não no gosto popular ou não no gosto pessoal. Escritura sagrada. Por isso que a liturgia ela precisa ser uma liturgia muito pensante, porque não é simplesmente fazer um momento litúrgico nas coxas. Sabe como que se faz uma liturgia nas coxas? Um pouquinho antes de começar o culto, chama-se as pessoas, o que nós vamos cantar hoje, quem vai participar, e põe ali nas coxas e vai fazendo aquele momento. Não, o culto tem que ser pensante, por isso ele é racional, diz Romanos capítulo 12. O nosso culto tem que ser racional, ele tem que ter sequência, ele tem que ter lógica nessa sequência, tanto na sequência de textos bíblicos para aquele momento, quanto nos seus louvores para aquele momento, quanto ao tema daquele momento também. O culto precisa ser bibliocêntrico. Por que tema? Tem tema no culto? Tem tema bíblico no culto. Ele é bibliocêntrico, porque tudo tem que ser inserido de acordo com a palavra de Deus e tem que ser tirado da palavra de Deus para ser colocado como expressão de adoração a Deus. E isso se faz muito necessário no sentido litúrgico. Quem fez curso de liturgia comigo sabe disso, que nós sempre passamos por onde nós passamos como igreja. Eu tenho esse costume de pegar um grupo de pessoas
né, que querem aprender a liturgia e passar todos os parâmetros bíblicos, teológicos e normas presbiterianas dentro desse contexto litúrgico, para que saiba o que está fazendo, para que possa levar a igreja a também estar fazendo, porque o liturgista ele é um ensinador da igreja também nesse sentido. O criador do culto é o Pai. O realizador, sacerdote e cordeiro nesse culto é o Filho. E o promotor, o viabilizador desse culto é o Espírito Santo. Culto sem a Trindade não acontece também. Né? Porque o Pai é o criador desse culto. O Pai chama a esse culto. O realizador desse culto é o Filho, porque é o seu corpo que está ali. O seu povo que está ali, que ele comprou, né, com o seu precioso sangue. E o promotor, o viabilizador é o Espírito Santo, porque ele é que nos convence e nos ensina durante esse momento cultico. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que estar presentes em todo o momento de culto a Deus. Qual o manual de culto que nós temos? Nosso manual de culto são as Escrituras Sagradas. Fora dela, nós estamos já fazendo algo que não pertence a Deus. Qual é a ênfase do nosso culto? A ênfase é Jesus Cristo, né? Porque o nosso culto é cristocêntrico. Quais os ensinos que nós temos diante de um culto? Nós falamos sobre a soberania de Deus, sobre a sua misericórdia, a sua graça, a sua aliança, o amor, né? A sua ação salvadora sobre nossas vidas. São ensinos que precisa estar constantemente no nosso culto a Deus. Nós não fazemos culto coach, nós fazemos culto escriturístico, teológico, Deus, lógico, ensino dele. Dessa forma deve ser o culto. E quais são as manifestações dentro de um culto a Deus? Adoração a Ele e não a nós. Contrição, entendemos quem nós somos nesse momento da adoração. Confissão, reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Louvor, né? Louvor de forma plena vai estar em todo momento de culto. Né? Todo culto é louvor a Deus. Consagração, né? Nós temos dentro das manifestações culticas, não falo aqui só consagração de valores na presença de Deus, mas de vida na presença de Deus em primeiro lugar. Né? Às vezes nós temos aí uma dificuldade com relação a uma palavra chamada dízimo, né? 10% na presença de Deus. 10% da sua vida que Ele pede muito. E é isso que Ele quer de você. Né? O restante da questão de manutenção do culto, isso daí é a instituição, né, que tem necessidade. Mas Deus quer de você o quê? Quer de você a primazia da sua vida para Deus. Consagrar a sua vida na presença de Deus. Intercessão, né, que o culto pede para nós intercedermos. E edificação, que se dá através da palavra de Deus. Supervisão pastoral. Outra questão que nós temos ainda dentro dessa parte privativa do pastor. O pastor cuidará para que o culto seja o quê? E aí entra a supervisão. Solene, dado somente a Deus, respeitoso, né? O culto precisa passar por esse momento na presença de Deus. Bíblico, né? Ele é bibliocêntrico, espiritual, porque nós precisamos viver uma vida de santidade nesse momento, e edificante. O culto edificante é na palavra, meus queridos, não é no gosto popular, mas é na palavra. O culto precisa ser edificante, ele precisa ser solene, né? Porque a palavra de Deus diz isso, diz o que com relação ao culto? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele todos. Né? Isso já vem desde o início, quando Deus instituiu um lugar para si. Quando ele chamou Moisés, ele mandou Moisés tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde ele estava era santo. Por que era santo? Porque a presença de Deus ali se fazia. É solene, é respeitoso, é bíblico, porque fora das Escrituras Sagradas não há culto a Deus. Então, tudo essas questões têm que passar pelo crivo pastoral, sim. Não pode ser diferente. E o respeito dentro
do momento cultico a Deus, cabe ao pastor estar olhando para isso. A forma bíblica de ser desse culto, cabe ao pastor estar olhando para isso. Se as pessoas estão em santidade nesse culto, cabe ao pastor estar olhando a isso. Se a palavra de Deus está edificando, ou se é outra forma que está sendo trazido de uma edificação ou outra, cabe ao pastor estar olhando para isso, para que esse culto não traga um outro evangelho ou uma outra forma de ser que não seja aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Precisamos olhar para todos esses aspectos da supervisão pastoral. Cabe ao pastor, sim, essa supervisão pastoral na vida da igreja, né? Às vezes tem pessoas que não gostam do momento cultico porque não é de acordo com a sua vontade. Não gosta do que está sendo falado porque talvez tocou em alguma ferida na sua vida e até mesmo tem vontade até de mandar aquele que está edificando ficar quieto. Né? Misericórdia para quem pensa assim, porque quem fala em primeiro lugar é o Espírito Santo. Tem como você mandar o Espírito Santo se calar na sua vida? Você quer matar a ação do Espírito Santo sobre você? É isso que você vai estar dizendo diante de Deus. Então temos que ter cuidado. Por isso que a supervisão pastoral se faz necessário sim nesse momento, para que essas questões, né, esse pecado não adentre nesse momento também na presença de Deus, dentro de uma coletividade que vai estar adorando aquele que está acima de todas as coisas. Por isso, nessa supervisão pastoral, o pastor também deve fazer o quê? Evitar, conforme a teologia da sua igreja, que o culto seja o quê? Antropocêntrico, voltado para o homem. Psiquismo, né, ou outras questões aí mais coach hoje, para ser mais exato, mais no sentido de ser um culto mais voltado para o emocional da mente, numa forma psicológica, cultica a Deus, né? Não é dessa forma que o culto se faz presente, né? Glossolalismo, o que é glossolalismo? É o pentecostismo mesmo dentro da igreja. Pentecostismo é a inversão do Pentecostes, né? Não deve existir dentro do momento culto a Deus. Coreografismo, aquilo que a gente vai ver ainda sobre a questão litúrgica, que a nossa igreja, né, não entende também como um momento cultico diante de Deus, à luz da palavra de Deus. Né? Ritmopédia secular. Né? Nós temos que olhar que os ritmos, até mesmo do nosso louvor, tem que ser agradável a Deus e não a nós. A Deus. Né? É para Ele que nós fazemos e não para nós. E essa dicotomia que não pode existir também nos momentos culticos a Deus, né? O chamado culto jovem, ou o culto de louvor, ou o culto tradicional velho. Nada disso existe dentro do contexto presbiteriano. Dentro do contexto presbiteriano existe adoradores adorando ao Pai em espírito e em verdade. Esse é o culto que Deus se agrada à luz da palavra de Deus. Assim, a supervisão pastoral tem que olhar para todos esses aspectos, sim, que está inserido aqui para nós entendermos. O pastor, então, pela liturgia, ele passará para a igreja o princípio de que o corpo eclesial é uno, nós somos um só, é próprio, pertence a Cristo, é específico, é uma raça eleita, um sacerdócio santo que está ali, é espiritual porque é dado unicamente ao Pai, é consensual porque todos estão nesse culto para agradar a Deus, e indivisível, não há facções, não há momentos nesse culto, o culto é um todo na presença de Deus. Conflitos sociais inexistem na família da fé em Cristo Jesus. Não existe conflitos quando nós falamos em estar na presença do nosso Deus. E principalmente, o ministro não deve esquecer dos nossos princípios de liturgia. Nós vamos falar sobre esse assunto de forma específica. O ministério pastoral. O pastor, então, possui funções privativas. Artigo 31 da nossa CIPIB. Foi isso que nós vimos hoje. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, volta a esse vídeo, por favor, porque precisamos compreender isso mesmo para nós entendermos o que nós somos e como nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil. Semana que vem, meus queridos, Ministério Pastoral ainda nas suas atribuições, que é o artigo 36, né, que nós queremos falar nesse momento.
Que Deus esteja assim nos abençoando. Espero que tenham entendido esse inicial desse ministério pastoral na vida da igreja. E semana que vem nós prosseguimos, para nós entendermos a Igreja Presbiteriana do Brasil na sua identidade. Quem somos nós? Deus assim nos abençoe. Amanhã nosso estudo bíblico, sexta-feira devocional, sábado a nossa escola bíblica e domingo nosso culto a Deus. Que Deus esteja assim conosco em todos os momentos da nossa vida. Um forte abraço desse irmão em Cristo, e prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus, de forma consciente, de forma coletiva, mostrando a nossa fé operosa na presença do nosso Deus e vivendo com responsabilidade esses dias, diante de uma sociedade que precisa aprender a viver também aquilo que é as suas ações para o bem coletivo de todos. Deus assim nos abençoe.